Boa noite, feliz semana, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Wellington, pelo convite que me fez. Estou feliz de voltar aqui a essa igreja. Foram vividos momentos muito especiais por mim, pela minha família, aqui nesse lugar. Antes de colocar para vocês esse primeiro vídeo, deixa eu apenas me apresentar. Me chamo Johnny Roger de Oliveira, casado com a Carol, e temos duas filhas, a Lise e a Lívia. A Lise tem 10 aninhos e a Lívia tem 6 anos e 8 meses, mais ou menos. E em nossa vida passamos por alguns lugares, entre eles aqui na Igreja do Portão, no Colégio do Portão, onde comecei meu ministério, e aqui na Igreja do Portão, auxiliando o pastor Dene. E o pastor Dene, na época, chegou para mim e disse assim: seguinte, você está vindo para ser pastor jovem da igreja, mas eu queria te dizer que eu também sou jovem, o Dene falou. Então aqui não vai ter pastor jovem não, nós dois somos jovens. Mas tem algumas coisas que eu vou assinar aqui por você, não tem jeito. E eu me lembro como cresci aqui, como aprendi nesse lugar, bem no período da reforma desta igreja. E fomos muito felizes, fomos muito bem recebidos aqui. Aqui nessa igreja vivemos experiências incríveis com o Clube Cidade Sorriso, com o Chama Coral, com o Coral Jovem, o Coral Adventista do Portão também, e outros ministérios vibrantes dessa igreja. Por isso, antes de mais nada, eu queria agradecer à igreja, porque essa igreja teve uma participação naquilo que eu sou hoje com a minha família e nosso ministério. Louvado seja Deus pela Igreja do Portão. Eu também queria dizer que eu fico feliz de encontrar algumas pessoas aqui, na vida de quem tivemos a oportunidade de, quem sabe, compartilhar do amor de Deus, compartilhar momentos felizes, alguns momentos tristes também. Estou feliz de ver aqui, por exemplo, encontrei a Larissa, do Tiago, e aí a gente conversou rapidinho, e eu me lembro que fiz o casamento deles, como de alguns outros por aí. E aí eu perguntei para ela: Larissa, quantos anos estão casados? Ela falou: já vai fazer 11 anos, pastor. Aí eu olhei para a Carol, minha esposa, e falei: nossa, amor, como você está ficando velha? Aí fui repreendido, no Senhor, mas fui repreendido, com carinho. Mas como passa o tempo? Você sabe que o tempo é mais generoso para alguns do que para outros, né? Esses dias eu estava numa união, na USEB, lá na nossa união que cuida do estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Estava lá falando para os pastores e líderes, e aí eu encontrei alguns amigos que se formaram comigo na faculdade. E eu disse para eles assim: nossa, o tempo foi generoso com você, cara, que legal, parece que você não mudou nada. E eu realmente percebi que eu estou ficando velho mesmo, porque o elogio não aconteceu de lá para cá. Ele simplesmente sorriu e falou: obrigado. Tipo assim, você espera, né? Não, para você também, cara. O tempo não passou, né? Mas tipo, passou. Esses dias eu falei para minha esposa, eu falei assim: amor, me perdoa. Ela falou: pelo quê? O que você fez errado? Eu falei: me perdoa, amor. Me perdoa por ter sido uma propaganda enganosa na sua vida. Gente, quando eu casei com a minha esposa, há 15 anos, vai fazer em novembro agora, eu tinha bastante cabelo. Bastante cabelo. E hoje, então, né? Mas a vida é assim. A gente cresce, a gente amadurece. O importante é a gente se deixar gastar pelo Senhor e para o Senhor, para a igreja. E a gente é muito feliz. Fico feliz de ver aqui o Wellington, seu irmão também, o Everson, e outros que eu já encontrei, o Tiago, o Bruninho tocando. O Bruno, tive o privilégio de fazer o batismo dele. Cadê o Bruno? Está aqui? Está lá atrás, o Bruno. Que legal, viu? Fico muito feliz. Bom, hoje eu sirvo a igreja lá na nossa divisão em Brasília, na divisão sul-americana. Talvez alguns não estejam tão acostumados com essa nomenclatura da igreja.
Só para contextualizar você, a divisão, ela administra a igreja para 8 países aqui na América do Sul. Brasil, Chile, Equador, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Argentina, Peru e Bolívia, Equador, Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina, Brasil. Eu não falei Peru? Peru. São esses 8 países. E queridos, a igreja tem avançado firme aqui na América do Sul, graças a Deus. Deus tem sido bondoso com a gente. Ano passado, a igreja permaneceu fechada em todos os países a maior parte do tempo. Sabe quantas pessoas, mesmo com todas as igrejas fechadas, foram alcançadas ano passado, através do batismo? 170 mil pessoas, arredondando. 170 mil pessoas. Sabe quantas igrejas foram plantadas quando todas as outras estavam fechadas? Quase 400 igrejas no território da divisão sul-americana. O que é isso senão o poder de Deus? Então, você faz parte de uma igreja que tem avançado, tem crescido apesar dos desafios. E um dos ministérios, um dos serviços que essa igreja tem aos seus membros é o serviço voluntário adventista. E eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a importância que nós devemos ter ou considerar a missão mundial que a igreja tem para cumprir, além da missão local. Bom, preste atenção nesse pequeno vídeo aqui introdutório. Eu aponto para lá, para cá. Aí. Quantas vezes você olhou para a sua vida e percebeu que simplesmente estava no lugar errado? Quantas vezes você sentiu o chamado dele em seu coração e deixou-se apagar? Quantas vezes ele insistiu e você não respondeu? Em muitos momentos nos contentamos por medo de não conseguir chegar onde queremos ou sonhamos. Medo de falhar, de fracassar, medo de não corresponder às expectativas, sabe? Mas a boa notícia é que você não está sozinho. E quem te chamou não fez por quem você é, mas por quem ele é. Pelo poder e graça dele, você pode ir. E por onde quer que for, você pode ser mais. Você pode fazer mais. Onde pisarem os seus pés, seja qual for a direção, veja com os seus próprios olhos que a promessa é verdadeira. Jesus vive e te guiará por todo o mundo. Há 25 anos, o Serviço Voluntário Adventista tem levado jovens adventistas como missionários por todo o mundo. Somente neste momento, nós temos hoje 180 jovens que estão espalhados em quase 30 países do mundo. Ao longo desses anos, já alcançamos 80 países com a presença de voluntários adventistas, servindo nos mais diversos projetos. Projetos simples, desde jardinagem, auxiliar de cozinha em alguma das nossas instituições, em lugares onde há necessidade de voluntários, até desafios, chamados, projetos, como, por exemplo, cirurgiões, dentistas, plantadores de igreja, obreiros bíblicos, professores de inglês para crianças, para adultos, para universitários, de outras áreas do conhecimento, enfim, os mais diversos chamados. Hoje nós temos no nosso site sva.adventistas.org quase 130 chamados abertos esperando voluntários aplicarem para esses chamados. Além desses 180 jovens que estão servindo hoje no campo, nós temos 49 que estão aprovados para sair e não puderam sair ainda porque as fronteiras estão fechadas, ou porque não conseguiram tirar o seu visto. E nessa noite eu quero apresentar para você um pouquinho, tentar transmitir para você, através de algumas histórias, alguns vídeos, um pouquinho da experiência que jovens que decidem entregar um tempo da sua vida como voluntários a Deus, experimentam. Ok? Eu quero tentar falar um pouco menos e mostrar um pouco mais.
E eu vou começar mostrando a experiência de uma jovem que hoje serve na Janela 1040, num dos países lá, e publicitária, estava muito bem financeiramente aqui no Brasil, mas faltava alguma coisa a mais. Sabe, ela queria viver essa experiência, o bichinho da missão estava incomodando ela. E ela finalmente decidiu ir e viver essa experiência. Está no 3º ano no campo missionário. 3º ano. E olha um pouquinho do dia a dia dela em 1 minuto. Olá. Perdão, não sei se está funcionando agora aqui. Aí, deixa eu... Isso aí. Esse é um resumo de 1 minuto da experiência que essa jovem tem vivido num país de maioria muçulmana na Janela 1040. Feliz, feliz, feliz. Mas os desafios não estão só lá. Embora você saiba que lá nessa região do mundo chamada de Janela 1040, e é chamada assim por causa dos graus 10 e 40 acima da linha do Equador, essa região que pega países do norte da África, Oriente Médio e parte da Ásia, existe 63% da população mundial está nesse local. 63%, nessa região do mundo. As 4 maiores religiões do mundo nasceram nesse local: cristianismo, islamismo, budismo e hinduísmo. E outras grandes, você já ouviu falar no sikhismo? Só o sikhismo, os Sikhs, na Índia, perfazem mais de 600 milhões de pessoas, de adeptos, aproximadamente. A gente quase não ouve falar, né? Queridos, essa região do mundo tem uma representação cristã, embora o berço do cristianismo tenha sido ali ínfima. Ali nessa região do mundo estão os países mais fechados, do mundo: Coreia do Norte, China, Irã, Iraque, Quirguistão, Turcomenistão, Afeganistão, Síria, Iêmen, Marrocos, Sudão do Norte e outros países desafiadores para pregar o Evangelho. Arábia Saudita, Emirados Árabes, onde a religião é estatal. Você nasce Índia, você nasce e já nasce com uma religião na sua certidão de nascimento. Como pregar o Evangelho para essas pessoas? Só nos países que correspondem ao território da União do Médio Oriente, ou do Oriente Médio, MENA, que pegam 21 países do norte da África e Oriente Médio, alguns só dentro dessa Janela 1040, só alguns. Tem 500 milhões de pessoas ali. Sabe quantos missionários nós temos lá? Para pregar para 500 milhões de pessoas? 300 missionários. Cerca de 300 missionários adventistas. Sabe quanto é 500 milhões de pessoas? São 250 cidades de Curitiba.
300 pessoas para alcançar 250 cidades de Curitiba. Só que tem um detalhe. Lá a cultura não é como Curitiba. Não são 300 pessoas que podem fazer uma grande programação, que podem sair anunciando Jesus nas praças, nas ruas, bater na casa das pessoas e oferecer estudos bíblicos. Não. São 300 pessoas que não podem falar de Jesus a não ser através do testemunho da sua vida. Despertando através da sua vida a curiosidade nos demais, a ponto deles perguntarem: o que você crê? Como é que é esse seu Deus? E aí, com muito cuidado, eles começam a compartilhar um pouquinho da sua fé, da sua esperança. Queridos, são desafios que nós não temos noção. Mas o meu papel hoje na igreja, entre outros, é ajudar a nossa igreja e liderança na divisão sul-americana a ampliar a sua visão e perceber que Jesus só voltará quando todos ouvirem a respeito da sua breve volta. Então o evangelho do reino será pregado a todas as nações, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas não é só lá na Janela 1040 que temos desafios. Temos desafios em outros continentes também. Aqui, por exemplo, essa foi a experiência de Tamara. Tamara é uma jovem chilena que há poucos anos viveu uma experiência no coração da África, no Chad, num hospital missionário que a nossa igreja tem lá, em Beri, no coração da África, como enfermeira. E olha um pouquinho da experiência dela, como ela retratou aquilo que ela viveu lá. Hola, mi nombre es Tamara, tengo 23 años, soy enfermera, egresé el año pasado de la Universidad Adventista y ahora me encuentro en Chad, África. Yo siempre quise ser misionera. Siempre estuvo en mi corazón el deseo de ir a algún lugar, a algún país y poder ayudar. Entré a estudiar enfermería por la misma razón. Hace 2 años hice la escuela de misiones en la Universidad Adventista y ahí mismo me enseñaron a cómo poder postular en la página del Servicio Voluntario Adventista y buscar algún llamado. Chad es un país medianamente grande, pero con pocos habitantes. La lengua principal es el francés. Más bien es como la lengua en común, porque en realidad tienen muchas lenguas. Entre ellas el Gambay, Nanjaré, Arab y un poco de inglés entre los misioneros que vienen de otros lugares también. Es un país con mucha vegetación. No hay muchos animales peligrosos, al menos por la parte donde yo vivo. Yo me estoy quedando dentro del Hospital Adventista de Bere, y Bere es un village. Aquí en Chad hay muchas villas, son como pueblitos pequeñitos donde se quedan las personas. Aquí no hay luz eléctrica, así que el día de las personas aquí comienza muy temprano, 4 o 5 de la mañana, y termina entre las 6 y 7 de la tarde. Creo que una de las dificultades que me ha tocado ver es el tema de la pobreza. De hecho, Chad está catalogado como uno de los países más pobres de África. Y realmente eso uno lo puede ver inmediatamente al llegar acá. Así que creo que esa es como la parte más difícil de mi estadía acá. Ver la pobreza de las personas a la hora de administrar algún medicamento o tener algún tratamiento. Y estando acá, yo he visto la mano de Dios en cada una de las acciones que he hecho, en cada uno de los pasos que he dado. Sí es difícil estar lejos de la comodidad, del confort, de la familia, de los amigos, pero es una forma también para acercarse más a Dios y vivir el día a día de una forma distinta. De forma personal, me gustaría que al finalizar este periodo de voluntariado pudiera haber fortalecido a mi fe en Dios, mucho más de lo que ha sido hasta ahora. Porque en realidad no es fácil estar lejos de casa, de nuestra comodidad, de la familia, de los amigos. Pero en todo momento Dios es quien puede suplir todas nuestras necesidades
siempre que confiemos plenamente en Él. Me gustaría también poder sentirme satisfecha y feliz de haber obedecido al mandato por Dios de ir a todo el mundo para predicar el Evangelio. Yo creo que no importa dónde, no debemos tener miedo a aceptar el llamado de Dios, porque después de vivir esta experiencia, nunca más serás el mismo. E essa é a mais pura realidade que eu tenho visto na vida de tantos jovens e adultos que têm vivido essa experiência. Seja uma missão de curto prazo, de poucos dias, ou uma missão de 1 ano, 2 anos, ou mais, nunca mais o indivíduo é o mesmo. Nunca mais. A gente é transformado. Eu vivi essa experiência. Vivi essa experiência algumas vezes, em missões de curto prazo, em alguns lugares. A primeira foi em Moçambique, quando tinha 21 anos de idade. E nunca mais foi o mesmo. A nossa mente muda, a gente fica incomodado, a gente fica angustiado, não só por aqueles que não conhecem a Jesus ao nosso redor, mas por aqueles em outros lugares tão desafiadores, onde o Evangelho não pode ser pregado abertamente. E aí vem a pergunta, como pregar o Evangelho a essas pessoas em lugares assim, tão desafiadores? Bom, a igreja tem encontrado diversas maneiras. Lembre-se que o Espírito Santo dá diversos dons. E todos eles têm como objetivo fazer avançar o reino de Deus. Por exemplo, no Líbano, pastor Elder Roger, que até pouco tempo atrás, até mais de 1 ano e meio, mais ou menos, era um dos nossos vice-presidentes aqui para a divisão sul-americana, se jubilou, se aposentou, e junto com a sua esposa tomou uma decisão. Eles se prepararam ao longo dos últimos anos. Ele fez o mestrado em cultura islâmica. Por quê? Porque ele tomou a decisão no coração de se aposentar e viver como um missionário na janela 1040. Por pelo menos 5 anos, entre 5 a 7 anos. Deixou tudo para trás e foi para abrir um projeto, um centro de influência Líbano, na divisa com a Síria, que atende famílias de refugiados sírios e libaneses, num país que está numa grave e profunda crise econômica, política, social, etc. Refugiados não têm direito a nada, a educação, a saúde, a nada. Ficam completamente à margem da sociedade, não têm direito a trabalhos dignos, são explorados muitas vezes. E eles estão lá, são muçulmanos. Como pregar o Evangelho para eles? Sabe como? Uma escolinha de futebol. São apaixonados pelo futebol, são apaixonados pelo Brasil. E foi o meio que eles encontraram. Conseguiram abrir um espaço, uma quadra, e conseguiram começar a dar as aulas de futebol. Começaram as aulas de língua, inglês, começaram as aulas de música, violão, começaram as aulas de corte e costura para as mulheres, para que elas comecem a aprender um ofício e ganhar dinheiro com isso. Viver com dignidade, e através desses serviços à comunidade, que talvez para nós aqui não fariam em algumas regiões tanto sentido, para lá são absolutamente necessárias. O inglês tem sido uma oportunidade para muitas pessoas recomeçarem a sua vida, em outros países que os recebem e os acolhem agora como refugiados em seu próprio país, dando direitos a eles de recomeçar. E a igreja tem usado diferentes meios para pregar o Evangelho. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eles têm feito nesse projeto, que é um projeto onde nós temos voluntários servindo lá, pelo serviço voluntário, apoiando este e outros tantos projetos da nossa igreja. Tenta captar um pouquinho do que significa experimentar, viver uma experiência como essa. Pode avançar para mim, por favor. Isso. Ele começa assim, sem som mesmo. Go, go. Acho que avançamos para o próximo. Vamos voltar um pouquinho. Colocar de novo esse anterior. Isso.
Aí. Esse vídeo foi feito no ano passado. Go, go. Esse é um lindo projeto que eles estão desenvolvendo lá. Ano que vem, eu já estou me programando para o mês de julho para fazer uma mission trip, um grupo, para ir lá atender com as necessidades que eles têm. Mas eu quero mostrar para você outro, que eles começaram também ano passado, com um projeto de corte e costura para aquelas senhoras refugiadas. Ter um contato com vocês e poder ser útil em alguma coisa. E vamos então iniciar em março o nosso curso de corte e costura. Nós vamos ter aulas 2 vezes por semana. A minha expectativa é que elas se tornem costureiras e elas aprendam a ganhar dinheiro mais tarde. Estou muito feliz por esse grupo e pretendo cada dia mais ser amiga delas e ajudá-las no que for possível. A gente percebe um clima assim, uma atmosfera muito boa com essas mulheres e temos a certeza de que faremos uma diferença grande aqui com as libanesas e as sírias. Veja só quantas coisas eles já fizeram nesse pouco tempo que estão lá. O projeto começou ano passado. Quando a pandemia começou em março, eles iam lançar o projeto e tiveram que parar. E aí depois conseguiram retomar a partir de outubro, novembro, e definitivamente começar o projeto que tem crescido cada vez mais. Eu só estou mostrando para vocês de vários projetos, de várias iniciativas que têm acontecido ao redor do mundo. Seu coração fica como quando você vê algo assim, aquecido também? Dá vontade da gente pegar a mala, pegar o voo e ir lá ajudar, servir. Mas é isso mesmo, nós podemos fazer mais. Agora, você não precisa atravessar o oceano para servir o Senhor. Esse chamado não é para todos. Certamente é para alguns. Mas para todos o chamado é falar para a pessoa que está ao nosso redor. Agora, se eu não consigo falar de Jesus, testemunhar do seu amor, num país que é a liberdade, num país que é cristão, se eu não consigo abrir a Bíblia diante de alguém para explicá-la do amor de Jesus, explicar o que Deus fez na minha vida até aqui, mostrar para ela o caminho da salvação, a verdade, como eu posso querer fazer mais em outros lugares? Tem um texto do Espírito de Profecia em que Deus diz assim, através da sua serva Ellen White, ele diz assim: antes de tomar parte na grande vinha do Senhor,
Ele nos capacita e nos prepara no nosso pequeno vinhedo, no nosso próprio contexto. Olha o que diz o Espírito de profecia. Para você que está se sentindo incomodado com um pouquinho das coisas que eu te mostrei aqui, olha o que diz o Espírito de profecia para nós. Onde estão os missionários jovens fazendo qualquer obra que se lhes apresente na grande seara? Onde estão os que são aprendizes diários na escola de Cristo? Não sintam eles nunca se acharem preparados para a colação de grau. Esperem nos pátios do Senhor, para que sejam guiados à maneira de trabalhar em harmonia com os poderes celestes. Mensagens aos jovens. Olha esse outro. O Senhor chama, vamos ler juntos esse? 1, 2, 3. O Senhor chama jovens fortes, consagrados, que avancem e que saiam preparados a levar a mensagem ao mundo. Olha a qualidade dos jovens que Deus chama para levar a mensagem ao mundo. Primeira, fortes. Mas esse fortes não é só forte fisicamente, não é só saudáveis. Fortes no caráter, fortes em princípios, fortes em valores, fortes no conhecimento da palavra de Deus, fortes na experiência com Jesus, fortes, consagrados. Consagração vai além de sentimentalismo. Hoje nós estamos sendo bombardeados por uma geração, por uma mídia, e eu faço parte desse momento, não me excluo dele, mas nós temos que ser críticos do nosso próprio aquário. Nós estamos sendo bombardeados por uma adoração sentimental. E a adoração, ela não exclui sentimentos, mas ela é racional. Olha o que diz o Espírito de profecia. Eu estou lendo esse livro aqui, que é o Testemunhos para a Igreja. Aliás, eu aceitei um desafio que o pastor Adolfo me fez. Quem sabe você também pode se sentir desafiado. Ele fez a soma de todas as páginas dos 9 volumes da coleção Testemunhos para a Igreja. Os 9 volumes. E ele descobriu que, quase 5.000 páginas, ele descobriu que se nós lêssemos 13 páginas por dia, em um ano nós leríamos os 9 volumes. E aí no grupo do WhatsApp ele falou assim, quem topa? E aí, gente, eu vou dizer para vocês, eu gosto de ser desafiado. Eu pensei e falei, puxa vida, se eu entrar, eu dou uma boiada às vezes para não entrar no desafio, um boi para não entrar, mas eu dou uma boiada para não sair. E aí eu entrei no desafio. Falei, eu topo. Já estou terminando, agora faz um mês, estou terminando o primeiro. Estou no finalzinho aqui, 700 páginas. Às vezes eu não consigo ler 13 páginas todos os dias, aí no dia seguinte tem que ler o dobro. Mas gente, que jornada maravilhosa tem sido essa leitura para mim. Como Deus tem sido maravilhoso em me mostrar coisas assim que a gente sabe, não sabia. Eu sabia, conhecia partes, porções do livro, mas ler todo de capa a capa nunca tinha. E olha só esse texto aqui. O nome do capítulo é Jovens Observadores do Sábado. Olha que coisa linda, gente. Vi que o cristão não deve dar valor demasiado ao entusiasmo dos seus sentimentos e não deve depender muito disso. Por quê? Ela explica. Porque esses sentimentos nem sempre são guias seguros. Lembra daquele texto na Bíblia que diz assim, enganoso é o quê? Do homem. É o coração. Nem sempre os sentimentos são guias seguros. Todo cristão deve cuidar de servir a Deus, sim, mas movidos por princípios. Princípios. E não ser regido por sentimentos. Assim fazendo, ele vai exercitar a fé e vai desenvolver a fé. Deus me mostrou que se o cristão viver uma vida humilde, abnegada significa você se sujeitar aos mandamentos de Deus, o resultado será paz e alegria no Senhor.
Mas a felicidade máxima, presta atenção nessa última frase, a felicidade máxima será experimentada mediante o fazer o bem aos outros, em tornar outros felizes. Você quer ser feliz? Sirva os outros. Sirva a Deus servindo os outros. Essa felicidade, ela termina dizendo, será perdurável. Olha o que diz o Espírito de Profecia, esse outro texto, é uma frase. Os membros devem encontrar a sua felicidade na felicidade daqueles a quem ajudam e abençoam. Por que tem tanta gente que tem tanta coisa e é tão infeliz? Eu sei por quê. Eu vou explicar para você. Porque vivem a vida para si. Conquistaram tantas coisas na vida. Estão tão bem. Tem tudo o que sempre sonharam, ou quase tudo, porque, na verdade, para quem vive uma vida egoísta, o poço nunca tem fundo. Nunca será o bastante. Mas não conseguem ser felizes. Aqui está a resposta. E nesse texto que eu acabei de ler, se você quer ser feliz, aprenda a não viver para si. Aprenda a encontrar a sua felicidade na felicidade daqueles a quem você ajuda e abençoa. Não sou eu que inventei isso. É um princípio que o Senhor nos deixou. E aqueles que têm vivido essa experiência, eles têm realmente encontrado a verdadeira felicidade. Quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, verso 5, ele fala assim, por meio de Jesus Cristo, nós recebemos graça e apostolado. O que é graça, gente? O que é graça? Um sinônimo para graça. Salvação. Graça é salvação. Mas ele não parou em salvação. Ele disse, nós recebemos de Cristo graça, que é salvação, e apostolado. O que é apostolado? Apóstolo significa enviado. Enviado para fazer o quê? Para cumprir o quê? A missão. Paulo disse assim, escuta, por meio de Jesus Cristo recebemos a salvação? Sim, a salvação em primeiro lugar, sim, Ele nos deu a salvação. E como consequência da salvação, Ele também nos deu a missão, o apostolado. E tem uma coisa bem séria que eu vou dizer para você. Se você ainda não está experimentando o apostolado na sua vida, você talvez não experimentou ainda a graça e não entendeu a salvação. E por isso que às vezes você ainda continua triste, sem sentido, sem propósito, a sua vida é tão volátil, a vida espiritual sobe e desce, uma hora eu estou bom, uma hora eu estou bem, outra hora eu estou ruim, eu estou mal, outra hora eu estou feliz, estou em êxtase, outra hora eu estou me arrastando. Espera aí, gente, nós precisamos aprender a viver por princípios. Independente do que eu sinto, o mais importante é o que eu sei. E o que eu sei tem que vir deste livro, e não do meu pensamento. Deus chama jovens fortes e consagrados. O que é consagrado? Jovens que vivem por princípios e desconfiam do seu próprio coração. E terceira coisa que ela diz naquele texto, que estão dispostos a se sacrificar. Esses dias, faz uns meses, uma menina do Chile, ela precisava embarcar para ir para servir também no contexto do Oriente Médio. E essa jovem, ela foi surpreendida com o recado da empresa dizendo que ela não poderia embarcar com a bagagem que ela tinha. Eu não sei os detalhes agora para contar para vocês. Mas ela não podia embarcar com a bagagem que ela tinha. Sabe o que ela disse? Eu deixo a bagagem para trás. Eu vou só com a mochila. Mas eu vou. Nada nem ninguém vai me impedir de servir o Senhor. Histórias como essa se multiplicam. E eu queria mostrar para você, nós fizemos um concurso agora, há 2 semanas. E pedimos para os jovens postarem ou nos marcarem no Instagram com uma foto melhor.
enviarem para a gente uma foto sua, deles, em missão. E aí nós íamos escolher a melhor foto e ia ganhar um quadro daqueles do mapa mundi que você vai riscando, sabe os lugares pelos quais você passou. E queridos, olha só para que você veja, aqui nós selecionamos algumas das fotos que nós recebemos. E olha que legal as diversas fotos que a gente recebeu nesse concurso, em 1 minuto e meio. Opa! Nos mais diversos lugares, mais diferentes contextos, jovens e adultos servindo em missão. Mongólia, Tailândia, Europa, Amazônia, Índia, Ásia. Oriente Médio, África, América do Sul também. E a foto vencedora foi essa aqui que eu mostrei para vocês no texto. Essa foto foi tirada na hora do pôr do sol, na ilha de Madagascar. Essa foto foi tirada na ilha de Madagascar, entre os baobás africanos. Veja só. Se você quiser conhecer um pouquinho a história dessa foto, entra no nosso Instagram e nos segue lá. @voluntariosdsa. voluntariosdsa. Mas eu preciso terminar. E eu quero terminar mostrando para você essa história aqui. Essa história. Esse rapaz se chama Willy Cruz. Willy Cruz. O Willy, ele estava servindo como voluntário na Nova Zelândia. E ano passado. Hoje ele está servindo a Deus no Uruguai. E o Willy, ele, no meio da pandemia, quando tudo estava fechado, as fronteiras fechadas, ele recebeu um contato no Facebook dessa família aqui. Uma família, um desses 2 jovens dessa família, uma família paquistanesa. E esse jovem no Facebook encontrou o Willy de alguma maneira e mandou para ele a seguinte mensagem: Willy, eu vi aqui no seu perfil que você é cristão. Meu pai ganhou uma Bíblia de presente aqui no Paquistão. Mas a gente não está entendendo bem a Bíblia. Tem coisas que a gente não entende. Você poderia nos ajudar? E ele disse, claro, ele achou aquilo tudo muito estranho, diferente. Afinal de contas, eles não se conheciam. Não tinham ninguém em comum. Mas eles começaram a estudar a Bíblia pela internet. Depois de algumas semanas estudando juntos, eles perguntaram, Willy, você conhece, porventura, alguma igreja adventista aqui no país, no nosso país, Paquistão? Lembre-se, Paquistão é um país majoritariamente muçulmano. Não há liberdade para você fazer proselitismo, embora possa haver a igreja adventista, não há liberdade para você pregar. Você pode ter a igreja adventista no Iraque, você pode ter a igreja adventista no Egito, você pode até com muita dificuldade ter a igreja adventista na China. Você pode ter a igreja adventista na Índia, mas você não pode fazer proselitismo. No Egito, quando você entra na igreja, na porta de todas as igrejas cristãs, tem uma barricada, um posto de um guarda. Na China, você entra dentro da igreja, tem dezenas de câmeras.
controlando toda a congregação, todos os acessos, tudo. Enfim, nesse país, num contexto como esse, ele recebeu uma Bíblia de presente. E aí o Willie falou: olha, eu não conheço nenhuma igreja no Paquistão, desculpa, eu mal conheci o Paquistão, nem sabia direito onde ficava, mas eu vou descobrir, porque para missionário, para jovem, missão dada é o quê? É missão cumprida. E ele foi atrás, e ele colocou no nosso grupo de WhatsApp no mesmo dia, um grupo que nós temos com voluntários que estão servindo da América do Sul, que estão servindo em vários lugares do mundo. E ele colocou no grupo perguntando, contando a história e perguntando para alguém. E essa jovem aqui, chamada Keila, ela também era voluntária no passado, num outro lugar, num arquipélago chamado Timor-Leste. Então imagina comigo, aqui está a Austrália, aqui está a Nova Zelândia, aqui está o Timor-Leste e aqui no continente está Paquistão, acima da Índia ali. E essa menina, ao ler a mensagem, se lembrou que nessa escolinha missionária, lá no Timor-Leste, que nós temos lá, essa escolinha missionária tinha uma outra jovem voluntária que era paquistanesa e que estava servindo lá também. E ela perguntou para essa jovem, contou a história e perguntou para ela se ela conhecia alguém, conhecia alguma igreja. E você não acredita qual foi a resposta dela? Sabe o que ela disse? Ela falou assim: Keila, eu não só conheço a igreja, como meu pai é o pastor da igreja. Amém? Meu pai é o pastor da igreja. E por conta desse contato, que só Deus poderia providenciar, no sábado seguinte a família foi à igreja pela primeira vez. Ali estão os dois jovens, da direita para a esquerda, o pai, o pastor ao meio e alguns outros líderes da igreja naquele país. O que eu quero dizer, ensinar você com essa história? Quando todas as fronteiras do mundo estavam fechadas, o Espírito de Deus continuava se movendo livremente sobre a face da terra, procurando os corações sinceros, desejosos por conhecer a Jesus e a verdade. E o Espírito Santo não só procurava estes, mas procurava os corações dispostos a compartilhar a verdade. E os encontrou na Nova Zelândia, no Timor-Leste, para salvar uma família no Paquistão. Que Deus maravilhoso é esse? Se Deus pode fazer isso para salvar esta família, o que Ele pode fazer com você e comigo, num país onde há a liberdade ainda que nós temos, para falar de Jesus e do seu amor por nós? O que você está esperando para começar a ser útil, a começar a viver o apostolado de Deus aqui na comunidade que você está inserido? Eu não conheço nenhum missionário que tenha sido ou seja bem sucedido no campo missionário em qualquer lugar do mundo que antes não tenha sido uma bênção na sua igreja local. Não conheço. Não conheço. Deus começa a preparar você aqui antes de te enviar para desafios maiores. Essa família enviou essa última foto para o Willie. Deus abençoe você e o seu ministério. Está servindo a Deus naquele país. Eu queria terminar lendo para você Romanos capítulo 10. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 10. Verso 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como vão invocar o nome daquele em quem eles ainda não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão sobre ele se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Olha o raciocínio de Paulo.
Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma certeza, é uma garantia. Mas como vão invocar se nunca ouviram? Se não creram? Como crerão se nunca ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E quem pregará se não for enviado? Deus tem levantado uma geração. Quando a pandemia começou em março do ano passado, nós, o Serviço Voluntário Adventista, ficamos preocupados. E agora, fronteiras fechadas, aqueles que precisam voltar para casa, que estão terminando o seu período, não vão poder fazê-lo. Aqueles que estão prontos para sair, não poderão sair. E agora o que vai ser? Confiamos em Deus. A pandemia não terminou, mas a vacinação avançou. As fronteiras começaram a se abrir. E deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, se contarmos os últimos 12 meses e compararmos com todos os meses, ou melhor, todos os anos anteriores, este ano, de julho do ano passado a julho deste ano, período de pandemia, nós nunca tivemos um número tão grande de voluntários no campo missionário como tivemos esses últimos 12 meses. Mais de 360 jovens servindo no campo missionário mundial. E além desses, teria mais, porque 49 deles, como eu falei, estão com toda a sua documentação aprovada, mas ainda não puderam sair, porque os lugares para onde vão ainda não lhes deram visto, ou ainda não permitiram a sua entrada, o seu ingresso. Jesus está voltando, mas antes Ele está chamando você. Talvez você não possa sair, talvez você não possa ir e ficar um ano da sua vida, quem sabe 2, ou quem sabe mesmo algumas semanas ou meses, não sei. Mas você pode ajudar a enviar alguém. E a gente tem tido histórias assim, de gente que não pode ir, mas participa da missão enviando alguém, com seus recursos. Ofertas de sacrifício. Quando você oferta aqui na igreja, você não tem ideia do impacto que isso tem lá na linha de frente, na missão mundial. Quando você oferta a sua ofertinha na escola sabatina, que você, puxa, são só R$2, você não tem ideia, os R$2 seu, do outro, do colega, meu, o impacto que isso tem para manter o campo missionário mundial em lugares onde a igreja não tem a força que nós temos aqui. Você não tem ideia. Deus está chamando você. Aceite o chamado de Deus. Talvez para sair, mas com certeza para testemunhar do amor dele aqui mesmo onde você vive. Se você não puder fazer muito mais do que testemunhar de Deus aqui, pelo menos ore por eles que estão lá. Eles precisam da sua oração. Eles precisam das nossas orações. Eu poderia contar várias histórias para vocês, mas não temos tempo. Quem sabe, Wellington, a gente vem para um final de semana, viu? Várias histórias do que Deus tem feito no campo missionário através de jovens que têm se entregado a Ele. Posso orar com você? Agora é oração? Você pode se colocar em pé? Se você quiser mais informações sobre como eu posso servir, pastor, deixa eu dar uma dica para você. Nos siga no Instagram, lá você vai ter informações e chamados que vão sendo atualizados. Conheça a página do Serviço Voluntário Adventista, sva.adventistas.org. Mas no final de semana que vem, a União Sul-Brasileira, a sua união aqui, vai estar promovendo um I Will Go online, lá do IAP. Eu estarei lá presencialmente para participar com os alunos de lá e também em algum momento com vocês online. Mas se você ainda não participou, não fez a sua inscrição, participe. É gratuito. Dedique um pouco do seu tempo no final de semana que vem, sexta-noite e sábado, no I Will Go, e você vai conhecer histórias incríveis e vai entender como você pode se tornar um missionário transcultural. Tá certo? Vamos orar. Pai, obrigado pelos momentos que tivemos aqui nesta noite. Muito obrigado porque o Senhor nos convida a participar da Tua missão. Às vezes nos sentimos envergonhados por tanto que podíamos fazer, por tanto que recebemos de Ti e pelo tão pouco que oferecemos para o Senhor.
Deus, nos perdoe pela nossa displicência, pela nossa negligência, às vezes, com a missão. Nós nos sentimos tão confortáveis, vivemos aqui, Senhor, numa igreja tão abençoada, tão cheia de dons, talentos, e a gente não percebe, não entende, não tem a visão do que acontece em lugares tão desafiadores para a pregação do Evangelho. Sabemos que o Teu Santo Espírito tem movido de maneira poderosa o coração de pessoas, a mente, tem dado sonhos, milhares têm se convertido, mas ainda podemos fazer mais, e o Senhor conta conosco. Usa-nos, Deus, usa-nos, eis-nos aqui, envia-nos. Se for para atravessar a rua da casa, se for para atravessar o oceano, não importa, eis-nos aqui, envia-nos. Consagramos a nossa vida a Ti, queremos vivê-la baseado nos princípios e valores da Tua palavra. Nos livra do nosso coração enganoso, por favor. Deus querido, a estes missionários que estão espalhados ao redor do mundo, abençoa-os de maneira especial nesse momento. Aproxime-se deles onde estiverem agora, Senhor, independente do fuso horário, que eles sintam a Tua presença de uma forma especial nesse momento, que eles percebam através de portas que se abrirão, que há pessoas que estão orando e intercedendo por eles. Mantenha-os com Tua destra fiel, encoraja-os, motiva-os, fortalece-os, torna-nos, Senhor, mais fiéis em entregar nossos recursos para mantê-los no campo missionário. Obrigado por ouvir essa oração. Dá-nos uma semana feliz e abençoada na Tua companhia. Somos Teus e queremos servi-lo. É o que nós Te pedimos, entregando nossa vida mais uma vez a Ti, por Jesus. Amém.